Olá, irmãos. Então vamos agora para a interpretação histórica da palavra de Deus. A interpretação histórica ela se define por o sentido daquela palavra na época em que ela foi escrita. Nós podemos perceber que é, a, as palavras elas mudam de significado de acordo com o tempo. Nós citamos aqui o exemplo de vulgar, né, que hoje significa algo baixo, ruim, tem um sentido pejorativo. Enquanto que há 1500 anos atrás a palavra vulgar significava algo que era popular. Então, dentro da interpretação histórica, se busca a interpretação de acordo com a época em que o determinado fato aconteceu. E é interessante uma determinada máxima que diz o seguinte, que um autor, se ele não for interpretado fora, ou se ele não for interpretado dentro do tempo em que ele viveu, o intérprete daquele personagem, daquela pessoa, poderá cometer uma injustiça, né? No sentido de que, por exemplo, é, por exemplo, nos tempos nos tempos da Idade Média, a religião ela era escolhida dentro da religião do rei, ou seja, os súditos daquele reino obrigatoriamente eles deveriam seguir a religião daquele rei, porque naqueles tempos a religião também era usada no sentido de regular a lealdade daquele povo. Então, a lei da época dizia que a religião do rei deveria ser a religião do povo, isso era obrigatório. Então, daí existirem, por exemplo, pessoas que eram mortas por não seguirem determinada religião. Então, se eu, dentro do meu tempo, que hoje nós vivemos num mundo em que a maioria dos países são laicistas, né? Ou melhor, laicos, né? Então, dentro de um Estado laico, cada cidadão escolhe a sua religião, que não é necessariamente a religião do chefe de Estado, do líder, do presidente ou do primeiro-ministro, né? Já entende-se por país laicista o país que proíbe todo e qualquer tipo de religião. Nesse caso são os países comunistas, né, como Cuba e a Coreia do Norte, se não me falha a memória, né, e também o Vietnã, né? Então, nesse caso, nós devemos interpretar aquele autor na época em que ele viveu, né? Então, por exemplo, existe uma passagem, se não me falha a memória, está no livro de Juízes da Palavra de Deus, em que o povo que morava em Efraim, se não me falha a memória, aí se perguntava para fazer um teste aquela pessoa, se perguntava, fala Chibolete. Aí quando a pessoa a qual foi atestada, ela dizia Cibolete, ela era morta. Por quê? Porque os povos de um determinado lugar, né, se não me falha a memória, os povos do norte não sabiam falar Chibolete, eles não sabiam essa pronúncia do chi, aí pronunciavam si. Aí nesse caso eles eram mortos. Isso para quê? Dentro daquele tempo, aquela palavra servia para testar quem era, na mente daquele povo, amigos ou inimigos daquele determinado líder ou daquela determinada nação, né? Um outro exemplo
desse aspecto da interpretação histórica da palavra de Deus, em que o Golias, né, lá do exército dos filisteus, ele pede para Israel conceder um guerreiro só para lutar contra ele, né, e quem vencesse seria senhor da outra civilização, onde se pensa que o mais fácil seria, ou melhor, né, ou usual, seria que os exércitos se confrontassem entre si, né? Mas naquele tempo existia o costume de um guerreiro lutar contra o outro guerreiro, seriam os dois melhores guerreiros ali de cada país, e quando um vencesse, se evitaria derramar muito sangue, né? Então se evitaria perder muitos homens naquela batalha. Então o que vencesse, o que matava o outro guerreiro, o que vencia o outro guerreiro, nesse caso é a morte, seria vencedor sobre o outro exército, né? Então existia também esse costume dentro daquele contexto, né? Então era uma prática. Então daí, por exemplo, por que os judeus lá do período do Antigo Testamento eles usavam azul, roxo, branco e vermelho nas suas vestimentas, que eram quase as mesmas cores do tabernáculo, e hoje eles usam preto, né, porque desde a destruição do templo eles estão em luto, né, como o templo ainda não foi reconstruído, eles continuam usando preto, os rabinos lá de Israel, porque eles estão em luto, né, em especial os judeus ortodoxos, ou seja, aqueles judeus que não acreditam em Jesus Cristo. Então, as palavras devem ser explicadas dentro do seu contexto histórico, né? Tanto a palavra quanto aquela mensagem que aquela pessoa está trazendo. Então, o hermeneuta ele deve buscar conhecer o autor cuja obra ele quer explicar dentro dessa interpretação histórica. Ou seja, se ele quer interpretar o livro de Eclesiastes, ele deve conhecer a vida de Salomão. Se ele quer interpretar o livro de Esdras, ele deve conhecer a vida de Esdras. Se ele quer interpretar o Evangelho de Marcos, ele deve conhecer a vida de Marcos e a história por trás da escrita do Evangelho de Marcos. É interessante, né, que o Evangelho de Marcos ele foi escrito num contexto, né, e eu não vejo os outros evangelhos sendo escritos dessa forma. Foi quando Pedro, esteve em Roma, poucos anos antes da sua execução, né, poucos anos antes dele ser preso e julgado por acusação de ter incendiado Roma, que Pedro esteve lá e pregou o evangelho para os cristãos de Roma. Depois, a igreja de Roma gostou tanto daquela mensagem pregada por aquele apóstolo que esteve tão próximo do Senhor Jesus, que aquela igreja pediu a Marcos, né? Marcos era filho na fé de Pedro. Pedro escreve isso em uma de suas epístolas, chamando Marcos de meu filho. Então, aquela igreja de Roma pede a Marcos para Marcos escrever a pregação de Pedro. Então, Marcos vai e escreve o seu evangelho, o evangelho de Marcos. Para se entender o evangelho de Marcos, também é importante conhecer determinadas palavras que ele usa. Por exemplo, ele usa termos hebraicos para traduzi-los para o latim. Ele usa termos latinos. Latim era a língua lá dos romanos, né? Daquele tempo. A palavra latim vem de Lácio, né? Que foi o lugar da onde se originou a civilização romana. Então, nesse caso, ele usa palavras latinas como legião, né? Ele não cita muitas pregações de Jesus, né? Porque os romanos eles não gostavam muito de explicações extensas, eles gostavam de ir direto ao ponto, né? Eles gostavam de ação,
Por isso esse evangelho se foca mais nos milagres de Jesus, né? Ele é o mais breve dos evangelhos, com apenas 16 capítulos, exatamente porque os romanos eles gostavam de algo mais breve. Pelo fato dos romanos gostarem de ação, o Senhor Jesus é visto sempre em ação nesse evangelho, né? Ele está sempre indo e saindo daqui. Ele foi para Nazaré e saindo de Nazaré ele foi para Cafarnaum, nesse sentido. Ok? Então, dentro dessas partes que o hermeneuta ele deve olhar, ainda tem que será sua obrigação reconstruir, tanto quanto possível, a partir dos dados históricos disponíveis e com o auxílio das hipóteses históricas, o ambiente no qual os escritos particulares em consideração se originaram. Então, aí, tentar reconstruir os momentos em que aconteceram, por exemplo, o Salmo 51, em que Davi se humilha diante de Deus e pede perdão. Ali, naquele caso, naquele contexto, Davi ele tinha adulterado com Batseba. Deus usou o profeta Natan para repreendê-lo, e Batseba tinha ficado grávida, né? Então o profeta Natan avisa Davi que aquele menino ia morrer. Então Davi ele se prostra diante de Deus e começa a orar. Então daí se explica o Salmo 51. Davi está se humilhando e pedindo perdão a Deus pelo grave pecado que ele cometeu de adultério e de assassinato, né? Letra C, ele deve descobrir a importância extrema de se considerar as várias influências que determinaram mais diretamente o caráter dos escritos em consideração. Ou seja, o hermeneuta ele deve tentar descobrir influências de determinadas culturas sobre as outras. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, mas quando a gente lê, a gente percebe um forte cunho hebraísta na palavra de Deus, né? De cultura hebraica, como nas explicações que a gente acabou de falar, de determinadas palavras em hebraico serem traduzidas para o grego, para o latim, né? Ainda que aquele texto tenha sido escrito em grego, a explicação dele vai para o latim. Então, é importante que o hermeneuta também tenha esse cuidado de perceber os hebraísmos, né? Por exemplo, o texto da primeira carta de Pedro ele é de um grego mais cuidadoso, é de um grego mais perfeito, enquanto que o grego da segunda carta de Pedro já é um grego mais pobre. Por quê? Porque quem escreveu a primeira carta de Pedro foi um emanuense. Emanuense era uma profissão em que alguém escrevia o que o outro ditava. Era uma profissão muito bem valorizada naqueles dias. E o emanuense ele sabia escrever muito bem. Nesse caso, eu não lembro se era Tércio ou se era Silvano, é um dos dois, né, que foi o emanuense de Pedro. Já a segunda carta de Pedro foi escrita pelo próprio Pedro. Então se analisa uma carta dentro das palavras ali, né? Letra D. Além disso, ele deve se transferir mentalmente para o século I da nossa era para as condições orientais. Então a mente do hermeneuta deve se voltar para o contexto da época, né? Era um contexto em que Roma dominava o mundo, o Império Romano, no caso do Novo Testamento, era a senhora do mundo, inclusive dos judeus, né? Em contrapartida, a cultura que prevalecia era a cultura grega, porque Roma conquistou a Grécia militarmente, mas a Grécia conquistou Roma culturalmente, né? Então, a senhora do mundo era Roma, administrativamente, politicamente, mas a cultura dominante, a língua dominante era o grego. Então ele deve se transportar para aquele tempo e tentar, através da investigação,
ler determinados livros para tentar entender aquela determinada passagem, ok? Aí, nesse caso, ele deve buscar quem é o autor que escreveu aquele texto, para quem ele escreve, por que ele escreve, de onde ele escreve, com quem ele escreve, né? Tudo isso é importante se colocar o hermeneuta, perguntar ao texto na hora de fazer a interpretação. Deve-se analisar também as circunstâncias geográficas, que a gente já colocou, né? De onde ele escreveu e tudo, ok? Já já a gente volta para a interpretação teológica da palavra de Deus. Vai ser uma aula de conclusão e um pouco mais breve. Muito obrigado aí. Até daqui a pouco.